Você por acaso já sentiu que os lapsos de memória estão aumentando cada vez mais na sua vida? Ou que você anda esquecendo, por exemplo, compromissos com uma certa frequência? Ou ainda que você de repente colocou um projeto na sua gaveta e só descobriu meses, anos depois, quando você foi fazer a limpeza? Pois nesse vídeo eu vou te explicar 5 maneiras práticas de você nunca mais esquecer alguma coisa na tua vida. Bora pro vídeo. Essa, sem dúvida alguma, é uma das queixas mais comuns de pessoas que me procuram em atendimento, afirmando que estão com perda de memória, lapso de memória e estão com medo, inclusive, de terem a doença de Alzheimer. No entanto, não é isso necessariamente que ocorre com pessoas 40 a mais. Inclusive, eu tenho 48 anos e vinha sofrendo com alguns lapsos de memória. Eu também esqueci, cheguei a esquecer de compromissos, eu também coloquei projetos na gaveta e só descobri depois de uma limpeza. Portanto, a introdução não é para te chamar atenção, é para dizer coisas que já aconteceram comigo e como eu fiz para superar todos esses desafios até agora, de tal forma que eu praticamente não esqueço mais nada. A propósito, me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há 20 anos e aqui no YouTube eu falo sobre saúde, longevidade e vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. E nesse conteúdo eu vou te explicar uma forma de pensar. Na realidade, é uma estratégia que, apesar de muito simples e aparentemente óbvia, é extremamente poderosa para quem quer manter as lembranças em dia, ou seja, para que você não passe perrengue, não se sinta constrangido por ter faltado algum compromisso importante, que é a criação de um segundo cérebro. Exatamente. Só que já um disclaimer, não é o segundo cérebro intestinal, porque inclusive eu tenho vídeos aqui falando sobre o intestino como segundo cérebro, mas não é isso que eu quero falar sobre a forma de você criar um segundo cérebro e dessa forma melhorar demais a tua memória. E é curioso como, quando eu falo de memória, os benefícios vão muito além dessa capacidade de memorização, mas uma capacidade extremamente elevada de fomentar a sua criatividade, seu planejamento, inclusive fazer a sua vida valer mais a pena, fazer mais sentido. O problema é que, por volta ali dos 40, 45 anos, o cérebro ele começa de verdade a enfrentar uma dificuldade, um desafio em reter novas informações, ou seja, a memória de trabalho ela começa a ficar mais limitada, de tal forma que aquela sensação que você tinha quando era mais jovem, de poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai se perdendo, ela vai diminuindo gradualmente, naturalmente. No entanto, antes de continuar, só quero que você saiba que, na realidade, nós, seres humanos, não temos essa capacidade de fazer muitas coisas simultaneamente, principalmente as coisas que requerem foco e atenção. Na realidade, o que acontece na prática é que a nossa atenção ela é alternada entre uma tarefa e outra em uma velocidade na qual você percebe subjetivamente que está realizando mais coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Seu cérebro fica alternando lá e cá, e você tem essa percepção. E durante o envelhecimento, então, nós acabamos perdendo um pouco dessa capacidade de alternância entre tarefas que requerem atenção sustentada e, além disso, uma velocidade também reduzida, fazendo com que agora eu tenha dificuldade em, de repente, estar aqui lendo ou anotando alguma coisa, alguém fala alguma coisa para mim e logo mais eu pergunto assim, mas você me disse o que mesmo? Esse tipo de evento é bastante comum e frequentemente confundida com uma perda de memória. Então vamos lá, vou te dar aqui 5 dicas práticas que eu tenho feito isso de forma insistente na minha vida, de tal maneira que fica de verdade muito difícil de você esquecer algo que seja relevante no teu dia a dia. Então, primeira dica é capture tudo instantaneamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes
você acaba lembrando ou acaba tendo um insight criativo quando justamente você não está no seu ambiente de trabalho, que é onde você gostaria de ter aquele insight. Às vezes, eu estou escrevendo aqui algum roteiro, eu estou pesquisando algum tema sobre conteúdos aqui para o YouTube e chega uma hora em que eu não consigo mais pensar. Então, eu paro de trabalhar aqui e vou fazer alguma outra coisa. Às vezes, eu vou brincar com a cachorrinha, às vezes eu vou tomar água, às vezes eu simplesmente fico lá fora olhando para o céu e nessa hora, pum, vem aquele insight. Então, se eu não tiver um mecanismo para poder fazer a captura disso, é muito provável que daqui a alguns segundos, quando muito, 1, 2 minutos, eu não me lembre mais daquela ideia, daquela solução, muitas vezes, que aparece do nada. E, inclusive, isso é bastante comum na minha vida, quando eu estou, por exemplo, tomando banho, quando eu estou dirigindo, quando eu estou pescando. Portanto, esse grande princípio da captura de ideias ou de insights instantaneamente é uma das formas mais poderosas de manter, digamos assim, tudo sob controle. Quando eu digo sob controle, são as ideias. E aí o que é que eu vou sugerir para você? Eu vou começar a falar sobre coisas que eu fazia antes e até coisas que eu faço hoje. Talvez você ache um pouco isso exagerado, mas na realidade não é, e eu vou te explicar o motivo. Bom, eu sou do tempo que o celular sequer só tinha botões. Então ali certamente que eu não lembro de ter feito anotações neste modelo de equipamento. Então eu sou do tempo do caderno. Ou seja, quando eu estudava medicina, eu fazia anotações ali. Só que, claro, eram anotações relacionadas ao conteúdo acadêmico. A, a tecnologia foi evoluindo a ponto da gente começar a usar agora o famoso e nostálgico Palm Top. Ah, se extinguiu, se você não sabe o que é, pergunta aí que alguém te responde nos comentários. Palm Top, antigo, das antigas. E ali vinha com uma canetinha, a gente anotava ali as ideias. Mas ainda assim não era com esse propósito, na sua, digamos, no seu entendimento mais amplo. Enfim, hoje, o que é que eu costumo fazer? Eu tenho 3 mecanismos de captura de ideias de forma instantânea. A primeira, obviamente, que você já deve conhecer, é o nosso famoso celular. No celular, eu tenho aqui bloco de notas, como eu uso da Apple, então existe o Notas, e ali eu faço as anotações e a captura das ideias. Como no meu contexto pessoal ele não há uma integração tão fluida com o meu desktop, que tem um Windows, então eu acabo usando muitas vezes o Notion, porque o Notion ele tem essa integração muito fluida, ou seja, tudo que eu anoto agora, ele imediatamente aparece na minha tela do computador e vice-versa. A única desvantagem é que para a minha versão, eu não tenho como deixá-la em modo offline, ou seja, eu preciso sempre de internet para poder acessar essas ideias, o que no Notas do iPhone eu não preciso. Mas como eu disse, como a integração com o Windows é muito ruim, eu não consigo ter velocidade nessa transição de informações entre o PC e o celular. De qualquer forma, é um bom ponto de partida para eu capturar as ideias. Às vezes eu estou numa praia, às vezes eu estou parado num restaurante, e aí tenho aquela ideia, eu anoto a ideia rapidamente para que eu não possa esquecer. E eu anoto tal qual ela vem na minha cabeça, muitas vezes com um erro gramatical, para eu não ter que estar perdendo muito tempo capturando a ideia. Lembre, estou numa fase ainda de simplesmente não deixar aquela ideia, que pode ser um grande insight na minha vida, escapar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho utilizado bastante é o retorno dos cadernos mesmo. Então esse é um caderno de bolso, já faz um tempo que eu uso, inclusive esse aqui já é o 5º caderno que eu compro, ou seja, eu vou usando, vai se esgotando e eu vou guardando. Então o velho e bom papel e caneta para fazer anotações. Então aqui eu tanto capturo ideias, quanto eu acabo colocando as ideias do roteiro para eventual gravação
em locais que não são aqui, o meu escritório, meu estúdio. Esse é o segundo formato. E vem o terceiro formato, que é esse, talvez você ache inusitado, mas foi a forma mais prática que eu encontrei de capturar ideias em momentos pelas quais eu não tenho nem acesso ao celular e não tenho acesso ao meu caderno, que é justamente o meu relógio. Então, este relógio ele é capaz de gravar a minha voz. Portanto, às vezes eu estou aqui dirigindo e do nada, como eu disse, quando eu estou dirigindo, é um momento único em que o córtex cingulado anterior, que é muito relacionado à rede de modo padrão, que é quando o cérebro entra em devaneio, é o momento que vem o insight. É o momento que a ideia aparece. E eu não posso deixar de capturar essa ideia. Bom, eu poderia estacionar o carro, anotar, mas isso acaba sendo não operacional no meu dia a dia, de tal forma que eu decidi, então, ter um relógio que, além de todas as características dele de mensuração de sono, de saúde, por aí vai, ele tem esse plus que é gravar a minha voz. Então, enquanto eu dirijo, aperto um único botão e ele começa a gravar e eu digo a minha ideia. Dessa forma, muitas ideias voltaram a ser capturadas, coisas que antigamente eu não poderia fazer. E eu fico muito feliz por isso. E, aliás, muito grato por essa possibilidade de capturar ideias em momentos inusitados. Inclusive, durante uma pescaria, eu estou pescando, eu não posso simplesmente soltar tudo para ir anotar uma ideia. Então, eu só gravo aqui aquela ideia e depois eu anoto ou no papel ou no meu celular. Essa é a primeira dica, tá? Foi a mais extensa de todas, porque existem modelos nas quais eu venho utilizando e pode ser bastante útil para você. Dessa forma, com certeza, a sua memória, ela fica preservada. Inclusive, que tipo de ideias eu vou anotando? Não só ideias, mas eventos. Recentemente, meu filho está doente, e aí, quando ele tem febre, eu abro meu bloco de notas e eu procuro ali o título, seria Lucas, sintomas, e aí eu anoto no caso hoje, dia da data da gravação desse vídeo, dia 18, às 6 da manhã, teve febre de 38 graus e eu dei dipirona. Então eu faço essa anotação para que eu mantenha um registro e, inclusive, facilite a minha tomada de decisão, não só enquanto médico, mas como pai. Saber se eu preciso levar pronto-socorro, porque a febre não está baixando, está baixando. Se eu deixar tudo aqui na minha cabeça, isso acaba ocupando um volume excessivamente alto a ponto de não me fazer me concentrar ou lembrar de outras coisas que são relevantes. Por esse motivo que essa primeira dica, que é capturar tudo instantaneamente, é uma forma segura e poderosa de preservar a tua capacidade de memorização. Então, sempre anote. Anotar é digamos assim, uma prática preventiva para a sua cognição. Segunda dica, organizar essas anotações que você já tem feito por contextos. Então, eu tenho sim um grande balde ou um grande recipiente onde todas essas ideias vão de forma às vezes muito aleatória. E aí, em um dado momento da semana, eu pego essas ideias, esses pensamentos, esses compromissos, essas tarefas que muitas vezes até já estão prestes a ficarem em atraso e eu começo agora a distribuir em, digamos, setores ou contextos. Então é bem isso mesmo. Existem meus pensamentos que vão para o que eu costumo dizer que é a penseira do Dumbledore. Eu que sou muito fã da série Harry Potter, eu acabo relacionando muitas das coisas que eu faço com a coisa do filme. Então eu tenho de fato uma penseira. O que é a minha penseira? É o meu bloco de notas daqui do celular. São pensamentos, são filosofias que, enfim, eu capturei a partir de uma leitura, de um podcast, aí como eu não posso anotar, eu falo no meu celular e depois eu migro ele para a minha penseira. E, claro, a penseira é só uma delas, porque, como eu disse, eu já tenho notas que são de sintomas, não só do meu filho, mas dos meus sintomas. Existem tarefas de trabalho que precisam ser executadas, então, para fazer, que já já eu falo sobre isso, mas existe uma
como é que eu poderia dizer? Uma caixinha, isso, uma caixinha onde eu guardo informações que são específicas. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro você capturou, depois agora você reorganizou. Você pegou essas ideias e realocou em locais específicos, em contextos ou projetos, enfim, você dá o nome que você quiser, mas o importante é que ele seja, então, realocado em um ponto em que ele faz sentido estar. Porque o que não faz sentido é você só capturar aquela ideia, a emoção, e deixá-la vagamente em um grande recipiente, porque isso acaba, mais uma vez, agora ocupando, mais uma vez, a tua memória cognitiva, mas não só isso, a própria memória do celular. Terceira dica é você revisar essas ideias com uma certa regularidade, porque às vezes uma ideia que foi capturada em um momento específico perde o valor ou o sentido com o passar do tempo, para que ele não fique ocupando espaços de forma desnecessária. Essa revisão é uma revisão que você pode decidir se é uma caixa de entrada de ideias que se enche com muita velocidade, você pode revisar semanalmente, ou não, se é uma caixa de entrada que demora mais tempo para ser preenchida, você pode revisar mensalmente. E nem sempre é uma revisão para descarte. Às vezes é uma revisão apenas para você lembrar daquilo. Por exemplo, a minha penseira, onde eu tenho de fato pensamentos e insights sobre a vida, eu não costumo descartar porque aquilo me é útil sempre em momentos específicos. Por exemplo, vou ler para você a última ideia que eu capturei e migrei para a minha penseira, que foi uma frase de Arthur Schopenhauer, que ele fala o seguinte: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Enfim, é um desdobramento do conceito de livre-arbítrio, e eu posso até falar sobre isso em algum outro conteúdo, mas só para você entender a importância dessa revisão. Então, eu capturei a ideia porque eu li essa frase em um livro de Shane Parrish. A ideia foi tão boa que eu peguei, e como nesse caso já era uma frase de um pensador, já migrei ele para a minha penseira, e vai ficar por lá. Então, a revisão é importante, porque aí você acaba transformando, ou ressignificando, ou descartando, ou relembrando daquela ideia, e você acaba não esquecendo. Lembra, eu estou falando sobre preservação da sua memória. O quarto ponto, que é o seguinte, é a hora de você dar o seu like. Brincadeira, esse não é o quarto ponto, mas é porque eu me lembrei que, antes do quarto, você pode dar o seu like aqui nesse conteúdo, porque ele te ajuda mais do que me ajuda. Te ajuda como? Filtrando conteúdos aqui no feed do Instagram, do YouTube, já estou misturando as coisas. No feed do YouTube. Você dá um like, o YouTube entende que você quer receber conteúdos que agreguem valor à sua vida. E aí eu te aproveito para fazer o convite para fazer parte da nossa área de membros, chamada Fala Hero, onde lá eu falo um pouco sobre as minhas viagens, conteúdos mais particulares, aprofundamento de outros conteúdos, valor simbólico. Você vai adorar. Clique no botão Seja Membro, porque agora sim eu vou te falar o quarto passo, ou quarta dica para você não esquecer mais das coisas na sua vida, que é planejar com aquela coisa que você criou, ou seja, com aquela ideia. Neste ponto, eu tenho um negócio muito interessante chamado TPF. TPF, o que seria um TPF? São tarefas para fazer. Ou seja, às vezes você está num canto e você lembra assim, meu Deus, tem que fazer aquela coisa. Ao invés daquilo ficar ocupando tua mente, você já executou a tarefa número 1, que é capturar a ideia. Então, digamos que seja um problema. Vamos dizer que tem um vazamento. Vou pegar um exemplo daqui de casa. A gente tem um vazamento. Só que aquele vazamento eu não consigo resolver agora. E tampouco eu vou conseguir resolver nos próximos dias, porque a gente está no período de chuva. Então, enfim, qualquer tipo de manutenção não vai funcionar. O que é que eu fiz? A gente pega aquele problema, capturei e deixei ali. E agora eu vou planejar, ou seja, em que ponto da minha jornada de vida e tudo eu vou executar aquilo ali. Por quê? Porque dessa forma eu já tirei da minha cabeça. E toda vez que eu ver aquela parte infiltrada lá, eu vou pensar assim, bom, isso aí já está no meu plano, então deixa para lá.
não vai ficar ocupando a minha mente, não vai ficar sobrecarregando meu córtex pré-frontal, não vai gastar a minha memória de trabalho. E com isso eu tenho espaço para poder memorizar coisas que sejam importantes do dia a dia. E além disso, de você fazer esse planejamento com ele, porque lembra, o esquecimento, o lapso de memória, ele não atrapalha só na questão da memória, mas é porque você deixa de fazer coisas importantes lá na frente, lá no futuro, que é justamente o planejamento. Nesse sentido, ao capturar a ideia, ao organizar por projetos, ao planejar agora, tem algumas estratégias interessantes que eu costumo fazer bastante aqui na minha rotina, que é criar lembretes com alarme. Ou seja, digamos que eu tenha uma reunião importante semana que vem. E aí, para quem já me conhece, sabe que meu planejamento é semanal. Então, coisas da semana que vem, provavelmente eu vou estar planejando no domingo, embora eu já tenha na mente aquilo lá e ele já vai ficar na minha agenda, que em geral eu uso o Google Agenda. O Google Agenda é muito interessante, mas eu também posso usar a agenda do próprio celular. E aí aqui na agenda do celular ela tem uma função que é bem interessante que eu vou já te explicar. Você cria lembretes, só que não são lembretes simplesmente posicionados ali naquela data X, na hora tal. São lembretes com alarme, porque isso é importante. Eventualmente, eu não abro a agenda, e se tiver um compromisso importante lá, e eu não abrir a agenda, eu não vou saber. E aí eu já perdi compromissos exatamente dessa forma. Eu tinha anotado que teria uma reunião X na data Y, na hora tal, lugar beta, e aí eu simplesmente não abri a agenda, não reconheci o compromisso e perdi. A partir do momento em que adotei agora os lembretes com alarme, e aí justamente é essa função que eu quero te comentar aqui no celular, ele tem com uma função bem interessante, desde as últimas atualizações, ele toca um alarme freneticamente, que aí você tem a opção de desligar o alarme ou de adiar um novo toque de alarme. Isso para mim faz muito sentido, porque ou eu tenho a capacidade de executar aquela ação imediatamente, ou se no momento eu não posso fazer, enfim, eu risco para o lado lá, passo para o lado e ele agora adiciona mais 10 minutos antes de trocar aquele alarme novamente. É como se fosse o famoso soneca. Então isso é importante. A outra estratégia que eu uso é que na primeira tela do meu celular eu tenho eventos críticos. Assim, crítico não é que é uma coisa ruim não, tá? Eu coloco crítico porque são coisas que eu não posso esquecer em nenhuma hipótese, porque são eventos extremamente importantes. Eu coloquei um aplicativo com contagem regressiva, ou seja, todas as vezes que eu destravo meu celular, a primeira coisa que aparece são essas 3 ou 4 ações com uma contagem regressiva. Por exemplo, eu tenho que entregar uma prova que será aplicada dia tal, aí começa lá, faltam 20 dias, faltam 15 dias, faltam 10 dias. E isso me mantém sempre alerta em relação àquele compromisso. E é por esse motivo que a gente consegue entregar as coisas no prazo. Então, esse é o planejamento com as ideias que você capturou. Bom, e aí, por último, a última dica é que tudo isso, claro, ele não deve ter apenas um contexto utilitarista funcional. A, a ideia de capturar a ideia é para você construir uma vida boa, é para você, obviamente, não se esquecer das coisas que importam, mas mais do que isso é construir agora um legado, um acervo de boas lembranças. E aí eu vou dizer nesse quinto e último tópico que seria gerar insights. Porque muitas vezes você vai fazendo as coisas e tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. E quando não dá certo, você pode capturar a ideia disso. Ou seja, capturei essa ideia, eu organizei em projeto, eu planejei, e quando eu fui executar, não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo por isso, por isso, por isso. E aí você cria um insight da ideia. Por quê? Porque numa próxima experiência ou numa próxima chance, você pode recuperar o insight e com isso diminuir a chance de
errar novamente. Por isso, essa última dica, que são insights, pensamentos, experiências, quase como se fosse um diário, pode ser bastante útil para que numa nova experiência você ah, escape do erro. Beleza? E assim, eu já ia terminar o meu vídeo agora, só que eu vou te dar um bônus que eu acabei de me lembrar. Aqui no Notion eu tenho uma pasta chamada Regras de Vida, ou seja, são grandes princípios que vão nortear a minha tomada de decisão, a minha vida, principalmente no dia em que eu não conseguir mais tomar decisões. Porque, convenhamos, existe sempre aquele dia. Coloca aí nos comentários. Tem dia que você não sabe mais nem o que fazer. Você está tão cansado, tão exausto que já decidiu tanta coisa, já fez tanta coisa que você não sabe mais o que fazer. Qual é a próxima etapa, qual a próxima tarefa, você não sabe. Então eu coloquei aqui uma grande pasta chamada Regras de Vida. Eu vou te ler só uma dessas regras que valida tudo aquilo que eu estou te explicando, que é o seguinte, que é o item 3. Está perdido? Veja o mapa. Segundo o cérebro, agenda. Então, às vezes, quando eu estou naquele meu limite cognitivo, onde eu penso assim, meu Deus, cara, eu estou tão cansado, o que é que eu tenho que fazer? Eu vejo as regras de vida que eu escrevi. Então, item 3, está perdido? Aí eu digo, estou perdido. Vejo o mapa, o segundo cérebro, a agenda. E isso me dá um passo objetivo, uma estratégia objetiva. Então, deixa eu ver meu mapa. Meu mapa, na verdade, é o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Não encontrei resposta. Deixa eu ver meu segundo cérebro. O que é que eu tenho aqui descrito no meu segundo cérebro? Não encontrei resposta. Deixa eu ver minha agenda, porque a agenda é o ponto final que desemboca todas essas ideias, informações nas quais a gente vai coletando ao longo da nossa vida. Então, se você acha que esse conteúdo agregou de alguma forma na tua vida, agora é a hora de se inscrever nesse canal. E, óbvio, não só se inscreve, mas compartilha com pelo menos uma pessoa que você gosta, que muitas vezes pensa assim, meu Deus, eu tô esquecido, pelo amor de Deus, tô com Alzheimer. Encaminhe esse vídeo para ela, porque uma única mudança de ação, de comportamento é capaz de anular toda essa sensação de perda de memória. Então é isso. Vou deixar aqui 2 indicações de vídeo para você aqui na tela. Assiste um desses 2, tá? Porque, por enquanto, eu vou te desejar uma vida modo X, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau!